Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos descerdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuassem. Mas vós vos aproximaste do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, ele te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E também a quem tinha convidado, disse também a quem tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, teus irmãos, teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra
da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão. Oxalá que seja pequena, porque é tanta coisa que tem de bonito nessa liturgia da palavra. Toda a palavra de Deus, ela traz algo para a nossa vida, mas vamos tentar tirar um pouco de cada coisa. Primeira leitura, né? Vai nos falar a questão da humildade, assim como que ela está inteiramente ligada ao Evangelho de hoje. E aí o que me chama a atenção dessa primeira leitura, quando diz: o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios. E ontem à noite, à tarde, eu ficava pensando: pois é, Senhor, mas hoje tem tantos meios que têm facilitado a nossa vida, e nós estamos perdendo esta questão da inteligência, de sermos pessoas sábias, porque hoje tem uma tal de IA, inteligência artificial, que ela está fazendo tudo por nós. Por nós não, vírgula. Eu não gosto dela. Prefiro fazer as minhas pesquisas de livro em livro. Isso é buscar, é agir com inteligência. Mas eu fico com dó das novas gerações, porque serão formadas por esta tal de IA, o qual tudo, já não bastava o Google, né? Tudo era no Google, né? Tudo no Google, agora já não mais, é IA. E é tão engraçado que pessoas, né, deveriam ser esclarecidas. E aí eu escutei esses dias: você sabia, eu pedi para a IA fazer um livro do tema tal, e ela fez o livro todinho. Disse: tá. E a sua cara não arde não? Porque se fosse a minha, eu nem pediria isso. Eu disse: eu prefiro o velho papel, o livro, o conhecimento estar nele. E foi por meio deste conhecimento que a humanidade até aqui chegamos. Certo? Até aqui chegamos. O que será do nosso futuro não sabemos. Mas devemos então trabalhar para que as novas gerações não sejam uma geração que não saiba refletir. Porque vão se acostumando a ter tudo nas mãos, literalmente, até o conhecimento vai estar nas mãos, porque tudo agora que a gente quer, olha, eu quero fazer, né? Várias pessoas: padre, mas o senhor faz a sua homilia? O senhor, faço. Não, pede para a IA fazer. Eu disse: eu? Não, a IA é a minha cabecinha, meus 2 neurônios que eu tenho, só os 2, o tique e o teco, né? São eles que me ajudam, claro, e o Espírito Santo que conduz, certo? E aí eu ficava pensando, refletindo e rezando, pedindo a Deus a graça de que as novas gerações vejam o perigo que estamos, né, passando com estas novas tecnologias, sim, que vêm, muitas vezes ajudam, mas que acende a luz vermelha para a humanidade. Daqui a pouco nossos jovens não saberão mais de nada. E é engraçado, daqui a pouco nós já estamos, né? A grande maioria. O pessoal perguntava: qual a capital de tal, né? No Instagram tem um pessoal que fica perguntando: onde fica a cidade tal? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí a gente fica rindo, né? Eu fico preocupado com isso, certo? Porque estamos acostumados que o Google e a IA nos dá todas as informações. E aí seremos, me perdoe o uso desta palavra, mas aí seremos burros de verdade. Não burro animal, porque senão estaria xingando os animais. Não. Sem inteligência, sem capacidade de reflexão. E qualquer coisa que a gente escuta, a gente já tem aquilo como verdade e já vai brigar por aquilo, sem mesmo saber se é verdade, sem mesmo investigar. Então eu fico com essa reflexão da primeira leitura.
O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios. E quem são os sábios? Os livros. Os livros. Os autores que pesquisaram os livros. Então, da primeira leitura, e reconhecer que os sábios, existem pessoas que sabem mais do que nós, isso é uma atitude de humildade, né? Humildade. Então, a primeira leitura, falei então dessa humildade e dessa sabedoria, dessa inteligência que devemos cultivarmos em nós, coisa que nós temos perdido, principalmente as novas gerações. E então o Salmo, que também está interligado com o Evangelho, vai nos falar aqui de uma categoria, que é a categoria pobre, né? Que é uma categoria, e aqui ele traz perfeito, a categoria de pobre dos Salmos da época do povo de Israel é essa. Quem eram os pobres da época de Israel? E aí, na segunda estrofe que nós cantamos, dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. Estes eram os pobres de Israel. As crianças também estavam inclusas dentro da categoria pobre, porque elas não tinham como se defender. Então, os pobres, as viúvas, aliás, a categoria pobre se enquadra povo de Israel, viúvas, órfãos, crianças e os enfermos se encontravam dentro desta categoria. Diferente do que quando nós falamos de pobreza hoje, do que nós vemos hoje. E aí muitas vezes misturamos as coisas. O pobre aqui, meu irmão e minha irmã, não é alguém que está faltando algo material apenas. É amparo mesmo, é cuidado mesmo, certo? Não é só faltar o dinheiro, é falta de presença daquele que pode ajudar e vai lá e ajuda. Então, coitada de uma mulher na época do povo de Israel, ficasse viúva, viu, Nancy? Viu? Coitada, né? Não é o caso seu, né? Mas coitada, se a mulher ficasse viúva, se não tivesse filho, estaria largada. Quem ia cuidar? Deus. Por isso, então, aqui o salmista ele nos ajuda a mergulharmos nessa categoria de pobre, diferente dos pobres de hoje, porque esses nossos irmãos, muitas vezes que estão nas nossas ruas, eles não se enquadram nesta categoria, porque eles têm alguém por eles. Muitos deles recebem da prefeitura, recebem do Estado, mas estão na rua porque querem manter o vício. Querem manter o quê? O vício das drogas, do álcool. Não querem sair. Pergunte a um deles se eles querem sair das praças, das ruas. Não querem. Então eles não são pobres, não se enquadram na categoria de pobre. Não se enquadram no pobre da palavra de Deus. Porque pobre na palavra de Deus era aquele que não tinha ninguém por eles, a não ser Deus. E eles viviam, viu, gente? E eles viviam. As viúvas viviam bem, os órfãos, os doentes. E aí, é isso. Então, refletimos um pouco sobre essa categoria de pobre, que muitas vezes é diferente da nossa realidade, no aqui e no agora, da nossa existência. Então, vamos rapidamente para a segunda leitura, a qual carta aos Hebreus nos apresenta as realidades que antes Deus se manifestava pelas forças da natureza, no vento, no fogo, nos animais. E aí depois disse, não, agora chegou a perfeição. E quem que é a perfeição? Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Então Deus não precisa mais se manifestar pelas forças da natureza. Ele mesmo veio habitar no meio de nós. E quem é Ele? Jesus Cristo. É o Deus encarnado. E este Jesus Cristo, que é o mesmo Jesus Cristo do Evangelho, hoje nos pede a humildade quando formos convidados para estarmos em algum lugar.
sempre sermos os últimos, ou nos colocarmos como os últimos, e não como os primeiros. Esta semana, não lembro quem foi, mas foi uma pessoa aí das redes sociais, falando da dependência dele de ser visto, da dependência dele de estar sempre em evidência. E ele disse que isso já está nele, pregnado nesta pessoa. A pessoa tem necessidade de ser vista, de ser colocada nos primeiros lugares. Coitado deste homem. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que quer estar no primeiro lugar, se coloque no último. Como o próprio Jesus, na narrativa de hoje, nos falou. Quem nos convidou vai se voltar para... Se nós somos pessoas de importância para aquela pessoa, a própria pessoa vai nos chamar. Não é precisar que nós façamos isso. O próprio dono da casa vai nos chamar-nos para estar ao seu lado. Assim como também o Senhor nos chama a atenção para a generosidade. Sermos generosos. O que uma mão faça, a outra não saiba. Ah, como é difícil. Diante de uma sociedade qual, se a gente daqui a pouquinho vamos almoçar, chega lá aquele prato bonito que nós vemos ou em casa ou no restaurante, tira uma foto, já põe lá no Instagram e já marca qual que é o restaurante que está, né? Diante da nossa sociedade atual, como que é difícil. Tantas pessoas fazendo o bem e postando nas redes sociais o bem que estão fazendo. Não estão seguindo o Evangelho. Estão seguindo seu próprio eu. Querer aparecer diante dos outros. E ser visto e ser vista. Oh, como ele é bonzinho. Oh, como ela é boazinha. Jesus já nos falou que tua mão esquerda fizer, a direita não saiba. Então a nossa bondade tem, quem é que tem que ver? Deus, ninguém mais. Até porque vivemos em tempos tão difíceis, de pessoas tão invejosas, que até da nossa bondade o povo vai sentir inveja. Se formos bondosos e estarmos mostrando para todo mundo, que até disso temos que nos livrarmos hoje, de fazer bondade e o povo ficar de olho gordo, ó, tá fazendo bem, ó, como que ele faz, como é que ela faz, até disso o povo tá tendo inveja hoje. O povinho sem ter o que fazer, né? Mas se vier aqui para a paróquia, eu arrumo rapidinho o que fazer. Tem um tanto de coisa para fazer aqui na paróquia, né? Aqui, ó, peguei tudinho pelo laço, né? Ainda falta pegar alguns aí, para que possamos ocupar o nosso tempo com coisas necessárias, que nos levam para Deus, que nos aproximam de Deus e que não nos afastam de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta liturgia de hoje, a palavra de Deus, este banquete, o qual falava também o refrão do Salmo, o Senhor prepara o banquete para o pobre, ou seja, aquele que não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, que é Deus. Só tenho a Ti, Senhor. Sou pobre, e na minha pobreza, então Deus me faz rico da Sua presença, da Sua presença. E é isso então que o Senhor quer que, ao entrar pelos nossos ouvidos, possa fazer morada na nossa mente e no nosso coração. Este nosso querermos sermos pobres, mas este pobre que é pobre das coisas do aqui e do agora, mas que se volta para os céus, de onde vem o nosso socorro. E que na certeza de que aquele que habita nos altos céus, é Ele que me fará rico da sua graça, da sua bênção.
que é isso que nós precisamos, no aqui e no agora. O resto, como já nos disse Paulo, é lixo. O resto é lixo. Tem gente que passa uma vida buscando ser sempre o melhor, querendo ser sempre o melhor, sempre estando no topo, sempre no topo, no topo, no topo, no topo. Quando chega no final da vida, se dá conta que não fez nada, gastou a sua vida todinha, mas é uma pessoa infeliz. Mas sempre teve tudo, sempre esteve no poder. Mas quando chega o final da vida, vai morrer igual qualquer outro mortal, sem direito a privilégios nenhum. Que o Senhor nos ajude nessa compreensão e nessa vivência da nossa fé, da humildade, da generosidade, da gratuidade. Os nossos catequistas aqui presentes, esta gratuidade de vocês. O rico que é Deus vai derramar, e derrama, tenho certeza, a riqueza dele, a vida de vocês, na pobreza de vocês. Como nós falávamos na reunião na quarta-feira, pouco das dificuldades, mas diante das nossas dificuldades, da nossa catequese, da nossa vida como um todo, Deus derrama a sua riqueza, que é a sua graça, a sua bênção, a sua presença. E aquela realidade será toda ela transformada. Que o Senhor transforme nossas vidas, nossas famílias, tudo o que temos e somos. E que sejamos homens e mulheres humildes, generosos, pobres. Mas pobres no sentido, não tenho nada, a não ser o Senhor por mim. E essa pessoa é pobre ao mesmo tempo, ela é rica das coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao ensino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,